Beleza, maravilha. Gente, boa tarde. Paz seja convosco. Que alegria ter vocês aqui para a nossa terceira aula do nosso minicurso Missão de Discipulado com Crianças e Juniores, tá? Hoje, na aula 3, o tema da aula de hoje é Inclusão Atípica, discipulando todas as crianças para Cristo, tá? E hoje, assim, é uma aula bem especial, né? Porque nós vamos entrar num tema que é muito comum, dúvida de muita gente na igreja. Como que eu faço para discipular as crianças atípicas, né? Então, hoje eu vou trazer um conteúdo muito grande aqui para vocês, tá? Então, papel e caneta na mão para vocês anotarem. Mandei para vocês aí um material de apoio, né? Para a gente poder fazer um exercício, né, no final. E é muito importante fazer esses exercícios para a gente fixar todo o conteúdo, né? Que é muito conteúdo, né, gente? Eu vou falar muita coisa aqui para vocês hoje, né? Então, eu realmente desejo, meu desejo é que vocês consigam colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui. Amém? Né? E eu tenho certeza que é isso também que o Senhor quer. Que a palavra de Deus diz que aquele que ouve as palavras e não as pratica, né? É como alguém que constrói uma casa sobre a areia, né? Vai lá, esse conhecimento vai todo por água abaixo, né? Se a gente não colocar em prática aquilo que a gente aprender aqui, tá? Hoje é a nossa terceira aula do minicurso de missão discipulado com crianças juniores. E antes, né, da gente entrar nesse tema que é tão relevante, que é tão importante, eu quero, né, tá relembrando aquilo que a gente já aprendeu, né? Porque, ou seja, o nosso aprendizado aqui, gente, até aqui tem sido uma construção, um tijolo de cada vez, na formação de um discipulado sólido e eficaz para as crianças juniores. Na aula 1, nós discutimos os três motivos pelos quais, né, o discipulado deve começar na infância, com urgência, e não esperar que essa criança, que esse junior, cresça para depois começar o discipulado com ele, né? Então, falamos que essa fase ela é crucial, além de ser uma ordem de Jesus, essa fase é crucial para formar crenças que moldarão toda a vida aí das crianças, né? Além de destacar a urgência de proteger, né, a nossa geração, essa geração de crianças, gente, dos riscos que hoje elas correm, riscos esses que a geração passada talvez não viveu, né? Os riscos da confusão, né, da confusão de informações, né? Então, assim, essa geração é uma geração urgente. Então, nesse momento, né, no caso ontem, antes de ontem, na primeira aula, nós realizamos um diagnóstico, né, do nosso rebanho de cordeiros, identificando as crianças e juniores por faixa etária, o nível de maturidade espiritual deles, né? E essa análise nos deu uma visão clara de quem são aqueles que estão sob o nosso cuidado. Na aula 2, que foi a aula de ontem, nós avançamos um pouco mais, né, para entender o conceito de estrutura de discipulado, exploramos por que é vital construir, né, uma base bem organizada, como desenhá-la de uma forma eficiente, né, e como o discipulado vai fluir dentro dessa estrutura, porque a gente constrói a estrutura para o discipulado poder fluir, tá? Então, ficou evidente que a intencionalidade, ela é essencial, né, para transformar os nossos juniores, as nossas crianças em discípulos discipuladores, né, porque esse é o objetivo, é transformá-los em discípulos e, posteriormente, em discipuladores também, tá? Ontem nós organizamos os grupos de discipulados, os GDs e os GEs, que são os grupos de evangelismo, né, para a gente poder alcançar também novos juniores, novas crianças, aqueles que ainda não conhecem Jesus, né? Então, a gente organizou toda essa estrutura para isso. E hoje, na aula 3, nós mergulharemos, né, em um tema de grande relevância, como discipular todas as crianças para Cristo, incluindo aquelas crianças que possuem algum tipo de transtorno. Gente, e esse tema, para mim, em especial, ele é muito importante e relevante, né? Porque além de pastora, eu sou também psicóloga, então eu trabalho com isso, no trato disso, né? E a igreja, por muito tempo,
A igreja, por muito tempo, ela tratou os transtornos, principalmente os psicológicos, né? Classificando tudo isso como se fosse algo espiritual. A igreja não separava, houve um tempo que a igreja não separava o que era problema psicológico, o que era problema emocional, do que era demônio, por exemplo, né? Então, assim, a gente precisa entender que existe uma diferença. Hoje nós temos, né, clareza, nós temos estudos, nós temos ferramentas para compreender que nem tudo é demônio. Obviamente, nós temos um inimigo das nossas almas que vai aproveitar todas as brechas, vai aproveitar todas as situações para agir, ele vai andar aí ao nosso derredor, né, buscando a quem possa tragar, mas a gente não pode ignorar, né, o fato de que transtornos emocionais, transtornos psíquicos, transtornos de comportamento, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, trata-se de uma enfermidade, né? Que precisa ser tratada como tal, né? Vamos orar para a cura? Lógico, nós cremos num Deus que cura, assim como oramos para alguém que está com câncer, alguém que está com diabetes, alguém que está com alguma dor. Vamos orar pelas crianças atípicas? Claro que vamos, mas vamos tratá-las também com respeito, com empatia, né? Fornecendo para elas todo o alimento espiritual que elas precisam dentro da condição delas. Faz sentido, gente, para vocês, né? O nosso objetivo é garantir que cada criança, independente dos seus desafios ou características, viva a experiência transformadora do discipulado, né? Afinal, o discipulado infantil não é um privilégio de poucos, é um chamado universal, estendido, né, a todas as crianças. Amém, gente? Amém? Vocês estão comigo aí? Quem está comigo aí, diga amém. Né? Quem está comigo aí, manda alguma coisa aí, um joia, para falar que você está comigo, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês, antes da gente começar aqui a aula, né, tira um print aí da sua tela, compartilha, né, que você está no minicurso, você está na aula 3, né, e aí, se você quiser postar no seu Instagram, marcar o projeto Natanaelzinho, depois mandar para a gente lá no grupo, tá bom? Vou ficar feliz de ver o seu print, tá bom? Mas a boa notícia, gente, é que vocês, né, estão à frente, tá? Só o fato de vocês terem uma estrutura organizada demonstra que vocês estão mais preparados para receber crianças com algum tipo de transtorno ou necessidade especial, tá? Isso porque um ambiente desorganizado, sem planejamento, onde não há previsibilidade, não há rotina, né, pode ser muito prejudicial para o aprendizado de qualquer criança, né? Agora, imagine para uma criança que enfrenta desafios de desenvolvimento, atenção e comportamento. É muito mais complicado. Então, vocês que estão aqui aprendendo sobre estrutura de discipulado e que vão montar essa estrutura de discipulado aí na igreja de vocês, né? Vocês estão dando um passo à frente, vocês estão se preparando para receber e para cuidar de verdade dessas crianças, né? Porque estruturas bem organizadas vão oferecer 3 coisas para as crianças. Toda criança precisa disso. Mas as crianças com necessidade especial, a criança com transtorno, precisam muito mais. Primeiro, que é segurança emocional. Quando a criança sabe o que esperar, ela se sente muito mais segura e aberta para aprender, né? Quando a criança tem previsibilidade, ou seja, ela consegue prever o próximo passo, ela sabe o que vai acontecer, né? Ela tem ali uma rotina clara, isso vai ajudar ela a reduzir a ansiedade e facilita o engajamento dela, especialmente para as crianças que possuem o TEA, né, gente? Que é o transtorno do espectro autista, e crianças com TDAH, tá? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E terceira coisa, né, que toda criança precisa para aprender, e especialmente, né, as crianças com algum tipo de transtorno, é a adaptação personalizada, ou seja, um sistema estruturado que permite que cada líder conheça e adapte o discipulado às necessidades daquela criança, ok? Então, essas 3 coisas, vocês montando a estrutura de discipulado, vocês já vão ter essas 3 coisas aí na igreja de vocês, que toda criança precisa disso para aprender.
tá, gente? Toda criança precisa disso, que é de segurança emocional, repetindo, segurança emocional, previsibilidade e um ambiente adequado para ela, tá? E antes de falar, né, sobre estratégias, ferramentas, eu gostaria de preparar, né, o coração e a mente de vocês para a inclusão, né? E eu quero reforçar a importância, né, de termos o nosso coração no lugar certo, tá, gente? Colocar o coração no lugar certo. Quero que isso você coloque bem na sua mente. O que é isso, pastora? Colocar o coração no lugar certo, gente, é entender que a inclusão de crianças atípicas, gente, não é um serviço extra, né? Ou um favor que a gente está fazendo para essas crianças, não, tá? Não é isso. Quando eu coloco o meu coração no lugar certo, eu estou entendendo que incluí-las nesse processo de discipulado é a parte integral da missão que Deus nos confiou. Por quê? As crianças atípicas, né, as crianças com algum transtorno de comportamento, de desenvolvimento, elas têm tanto potencial para amar, para aprender, para servir, como qualquer outra criança. Elas vão ter limitações? Vão ter dificuldades? Sim, mas elas também têm potencialidades, né? Que a gente precisa jogar o nosso foco nesse potencial, né? Para que ele seja desenvolvido. E o nosso papel como líderes é criar caminhos, né, para que cada uma delas, né, descubra e viva o propósito de Deus para as suas vidas, amém? Então, né, se você está comigo aí desde a aula 1, você está conseguindo entender que a gente está aqui realmente estruturando, né? Estruturando. E eu gostaria que você escrevesse agora, né, aí nos comentários, aí no chat, escreve para mim aí no chat, gente, como que esse mini curso, esse aprendizado que você está comigo aqui desde a primeira aula, principalmente, né? Você que assistiu uma das aulas, como que essas aulas têm ajudado você, né, aí no seu ministério, né? Para que a gente possa compartilhar isso com outros líderes, né? E convide outros líderes também para participar da nossa aula de amanhã, tá bom? Ok? Glória a Deus, gente. Maravilha. Então, vamos falar sobre como conectar a estrutura de discipulado que nós começamos a construir na primeira aula, demos aí a sequência de construção ontem, né? Como a gente vai conectar essa estrutura à inclusão. Dentro do projeto Natanaelzinho, a gente não existe nada solto, nada. Tudo dentro do projeto está conectado. Tudo aqui tem um propósito específico, claro, organizado. E tudo que aprendemos até agora, desde o diagnóstico do rebanho até a organização, né, e a formação dos grupos e dos líderes, serve como uma base sólida para incluir as crianças atípicas no discipulado, tá? Mas como fazer isso de uma forma eficiente? Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias gerais sobre isso, que são simples e intencionais. Depois eu vou aprofundar com vocês em alguns transtornos principais, tá? Eu vou trazer conceitos aqui para vocês sobre esses transtornos, como que você pode lidar com isso melhor aí dentro do seu Ministério Infantil, como que você vai poder adaptar cada criança, que você vai perceber que as dificuldades, por exemplo, de uma criança com autismo, né, com TEA, são diferentes de uma criança com TDAH. Então, por exemplo, um ambiente que vai ser adaptado para uma criança com TEA, né, que precisa ali de silêncio, que precisa de calmaria. Muitas vezes esse mesmo ambiente, para uma criança TDAH, não vai ser tão interessante, né? E aí é por isso que eu vou falar com vocês sobre como incluir essas crianças nos GDs, porque até para incluir essa criança no GD, você vai prestar atenção que tipo de ambiente que essa criança precisa. Então, por exemplo, uma criança com TDAH, que ela é mais agitada, que ela gosta de mais movimento, então eu vou colocar ela, por exemplo, num GD que dá para mim poder fazer esse tipo de movimento. Então, uma criança com
com transtorno sensorial ou transtorno intelectual, que eu vou explicar para vocês o que é, né? Que precisa de mais calmaria, precisa de algo mais devagar. Eu vou colocar ela num GD cujas crianças têm mais essa característica, né? Para quê? Porque assim eu já vou estar adaptando esse ambiente para ela, tá? Mas a gente vai se aprofundar nisso mais para frente. Mas eu vou passar algumas estratégias gerais aqui para vocês agora, tá? Primeiro, gente, a gente precisa de líderes capacitados. Eu tenho uma frase que me acompanha, né, desde o início do meu ministério. Eu posso não saber nada que Deus vai me usar, porque, primeiro, Ele é misericordioso, Ele é soberano e Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, eu posso não saber nada. Ele usou até uma mula para falar com Balaão. Então, Deus usa quem Ele quer. Mas uma coisa é certa: quanto mais preparado você está, mais Deus vai te usar. Mais Deus vai poder, né, te colocar em lugares estratégicos, né? Então, estar capacitado é um primeiro passo. Então, é essencial que nós, líderes do Ministério Infantil, né, a gente compreenda os desafios e os potenciais das crianças atípicas. Quando eu falo crianças atípicas, gente, esse termo é claro para vocês? Toda vez que eu falar crianças atípicas, eu estou me referindo a um grupo de transtornos, tá? Crianças com algum tipo de transtorno, só para ficar claro. Toda vez que eu falar crianças atípicas, que talvez esse termo seja claro para mim, né? Mas não seja tão claro assim para vocês. Então, só para esclarecer. Então, nós, líderes do Ministério Infantil, nós precisamos entender como essas crianças funcionam minimamente, né? Por isso, capacitações como essa que nós estamos tendo hoje são tão importantes. Porque um líder bem preparado faz toda a diferença, né, no acolhimento e no desenvolvimento dessas crianças, tá? Eu tenho uma coleção de 6 e-books sobre transtornos da infância que eu vou disponibilizar na próxima segunda-feira, no dia 1/12, junto com o link do novo manual do discipulador, né? Que eu vou fazer um pacote com tudo. Eu vou disponibilizar para vocês na segunda-feira. Somente o manual do discipulador, com as 5 variações que ele tem, vou disponibilizar um link para quem quiser só o manual. E vou disponibilizar também um link com quem quiser todas as ferramentas que eu tenho para trabalhar o projeto como um todo, tá? E dentro dessa ferramenta como um todo, eu vou disponibilizar também um link com essa coleção de e-books que eu tenho sobre transtornos da infância, tá, gente? Para vocês que estão aqui, eu vou fazer um preço que eu nunca mais vou fazer, tá? Vou fazer um preço super especial, realmente, para dar condição para todo mundo que quiser comprar, todo mundo que quiser adquirir, né, vai ter a oportunidade de fazer isso, ok, gente? Na sexta-feira eu vou falar, quando eu concluir sexta-feira o nosso curso, eu vou falar sobre todas as ferramentas e vou falar para vocês sobre como que vocês vão poder estar adquirindo aí esse material, tá bom? Então, a segunda coisa, então a primeira coisa é ter líderes preparados, líderes que estudem sobre os transtornos da infância. Segunda coisa na formação dos GDs, que são os grupos de discipulado, é fundamental incluir as crianças de forma estratégica e acolhedora. Então, coloque-as em grupos liderados por adultos ou juniores que realmente estejam dispostos a aprender, né, sobre o tipo de transtorno que aquela criança que está naquele GD, gente, possui. Então, por exemplo, se tem uma criança com o TEA, que é o transtorno espectro autista, em determinado GD, aquele líder ali, ele tem que ter consciência que ele tem que estudar sobre o TEA, ele tem que estudar que grau que é o autismo dessa criança. Hein? Ele precisa fazer esse estudo. Quais são as potencialidades dessa criança? Quais são as dificuldades dela? Ela já tem um diagnóstico? Ela toma algum medicamento? Qual estratégia que os pais usam em casa para que ela possa se regular emocionalmente quando ela tem uma crise? Né? Então, esse líder precisa ter essa disposição para aprender, né? E essa disposição para compreender e se adaptar às necessidades, né, gente, é essencial para um discipulado eficaz.
No entanto, né, é importante tomar cuidado para não criar GDs exclusivamente com crianças atípicas, tá? Pois, dependendo da forma, não estou falando que vai acontecer, mas dependendo da forma que você fizer isso, né, pode resultar numa segregação e não na inclusão, né? Eu acredito que o ideal é que essas crianças, né, sejam integradas junto com as outras, por dois motivos. Primeiro, para que elas se sintam verdadeiramente incluídas e valorizadas, né, como parte do corpo de Cristo. E segundo, tá, para que a convivência, né, com grupos mistos promova o desenvolvimento da empatia e da cooperação das outras crianças, né, que não possuem transtorno. Certo? Deu para entender, gente? O motivo? Né, que não criem GDs. Ah, vou criar um GD com todo mundo TDAH. Vou criar um GD com todo mundo. Você vai estar segregando, você vai estar incluindo, né? E vai estar tirando oportunidade das demais crianças contribuírem para o desenvolvimento dessa criança que tem algum transtorno, tá? Essa dinâmica, né, não apenas fortalece a inclusão, mas também ensina as outras crianças a importância de caminhar junto com aqueles que possuem desafios diferentes dos seus, refletindo assim já, né, o amor de Cristo. Gente, notem que tudo que nós fazemos aqui dentro do projeto Natanaelzinho e tudo que eu estou propondo para vocês até aqui tem o objetivo, né, de plantar sementes, de gerar crença. Vocês estão percebendo isso? Né? Vocês estão percebendo que tudo que a gente está fazendo é intencional? Tudo que a gente está fazendo tem uma razão, tem um porquê, né? Não é nada solto, não é, não, vamos tentar para ver se dá certo. Não, gente. Aqui a gente está fazendo para dar certo, porque nós estamos baseados, primeiro, na própria palavra de Deus, e segundo, estamos nos baseando em estudos científicos, né? Estamos nos baseando em conhecimento para poder fazer essas estratégias acontecerem na nossa igreja, né? E, além disso, podemos utilizar estratégias visuais, né? Recursos como calendários gráficos e outros elementos visuais que vão ajudar a explicar as atividades do GD, né, de forma mais clara e acessível. E isso é especialmente útil para as crianças, né, que têm o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Aqui vai uma dica, né, gente, discipulado, né, em grupo que inclui crianças atípicas, tá? O líder, ao identificar, né, dificuldades específicas dessa criança, precisa adaptar a lição do dia para atender às necessidades de maneira intencional, né? Percebam que com o GD estruturado, ninguém é pego de surpresa, né? Por quê? Porque aquela criança sabe quem é o discipulador dela. E o discipulador já sabe que tem um discípulo com necessidades especiais. Os pais ou responsáveis, né, por essa criança vão se sentir mais seguros. E como o GD é um grupo pequeno, ninguém vai se sentir sobrecarregado, né? Então, eu sei, eu sou líder de um GD, eu sei que ali tem uma criança com alguma necessidade especial, eu já vou preparar a minha aula sabendo disso, já está pronto, a estrutura está pronta, né? E a gente precisa lembrar que o objetivo não é apenas ensinar conteúdos, mas criar um ambiente onde a criança se sinta acolhida, né, gente? Compreendida, capaz de crescer espiritualmente. Ao mesmo tempo, ela vai interagir de forma significativa com o restante do grupo e com planejamento cuidadoso é possível discipular cada criança de maneira única, respeitando as suas particularidades e promovendo a inclusão no corpo de Cristo, tá, gente? Outro ponto importante é trabalhar as rotinas, né, estruturadas. Por isso que o discipulado, ele vai sempre acontecer de forma regular, né? Planeje os encontros com uma sequência clara, né, de atividades e siga essa rotina consistente. A previsibilidade é muito importante para reduzir a ansiedade e facilitar o engajamento das crianças. E na comunicação, né, com crianças atípicas, gente, sempre seja objetivo. Use frases curtas, diretas, ajustando a sua linguagem para garantir que as crianças compreendam,
né, o que você está dizendo. E para aquelas que têm dificuldades de entender comandos verbais, complemente com gestos, né, que ilustrem as suas intenções. Beleza, gente? Tornar, né, a comunicação aí entre vocês muito mais eficiente, tá? Então, assim, essas estratégias aqui são dicas de ouro. E, por fim, né, avalie a possibilidade de oferecer o apoio individual, né? Se a sua equipe tiver condições, designe um líder para auxiliar de perto. Às vezes o GD vai ter dois, vai ter o líder, né, do GD, e vai ter ali um auxiliar para ajudar especificamente essa criança que precisa de suporte adicional, né? E esse cuidado personalizado pode fazer toda a diferença para que elas se sintam acolhidas e aprendam com maior eficiência. Mas aí, pode ser que tem gente aí que já pensou, o diabo já soprou no seu ouvido, mas na minha igreja eu não tenho equipe, na minha igreja eu não tenho ninguém para me ajudar, né? Não vai dar certo lá na minha igreja. Gente, se a sua equipe for pequena, né? Se a sua equipe for pequena, ore, ore, ore a Deus, tá? Ore a Deus para Ele enviar pessoas, né, com o coração aí disposto a servir, né, com o coração disposto a servir de verdade, né, as crianças da sua igreja. Tá bom, gente? E a oração, ela é a chave de qualquer coisa. E lembrem-se, né, do que Jesus disse, né, que a seara é grande e poucos são o quê, gente? Poucos são os trabalhadores. Então, rogue ao Senhor da seara, né, para que ele envie mais trabalhadores, né, para a sua seara. Né? Então, Jesus ele já nos deu a orientação. O que eu faço se eu tenho pouca gente na minha equipe? Ore. Ore e peça a Deus e Deus vai enviar, tá, gente? Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Amém? Recebe essa profecia? Bem, então, você que precisa, digita aí no chat. Deus vai enviar pessoas para me ajudar. Deus vai me enviar pessoas com coração de servo para servir as crianças atípicas. E o discipulado de crianças com transtornos, né, ou necessidades especiais, pode parecer desafiador, gente, mas eu quero encorajar vocês a enxergar isso como uma grande oportunidade. Cada criança, né, ao ser incluída, ela nos ensina algo novo sobre o amor, sobre a graça de Deus, né? Ao trabalhar com elas, nós aprendemos a ser mais pacientes, né? Nós aprendemos a ser mais criativos e sensíveis à direção do Espírito Santo, né? Além disso, ao incluí-las, nós ensinamos a todas as outras crianças a importância do acolhimento e do respeito, que são valores centrais no reino de Deus. Nunca se esqueça de incluir, né, a oração, a ministração sobre elas como parte essencial do discipulado, especialmente quando estamos lidando com crianças atípicas. Ore intencionalmente por essas crianças, gente, né, apresentando as suas necessidades, pedindo Deus a cura, pedindo Deus que ela se desenvolva na área que elas têm dificuldade, que o Senhor, né, possa ajudá-las a se desenvolver melhor, né? Apresente essas necessidades, confiando que Ele pode operar, né, grandes coisas na vida delas. Lembrem-se, né, que nós somos uma igreja que acredita em milagres. Amém, gente? Quem aqui faz parte de uma igreja que ainda acredita em milagres? Eu ainda acredito em milagres. Amém? Eu ainda acredito em milagres. E o nosso Deus é capaz de realizar muito além do que imaginamos. Quando você ora com fé, você pode se surpreender com os resultados, tá? Você pode se surpreender. Essa criança pode aprender coisas, né, que, que você nem imagina, né, com a ajuda aí do Senhor, né? Então, assim, eu acredito. Então, a chave está em ministrar sobre elas e em oferecer um ambiente de aprendizado estruturado, né? Mas também flexível, que permita a criança interagir e aprender no seu próprio ritmo. O desenvolvimento dessas crianças podem ultrapassar, gente. E aí, de novo, profetizando sobre a sua vida, né? Sobre a vida das suas crianças, pode ultrapassar qualquer expectativa humana, qualquer, demonstrando que o amor, né, e o poder transformador de Deus
e cada progresso, né, por menor que pareça, né, aos olhos humanos, é um testemunho, né, da ação divina. Então, ore, confie e esteja preparado para testemunhar verdadeiros milagres, ok? Gente, quem imprimiu o material de apoio, né? Pegue agora o material de apoio que eu enviei a vocês, tá? E aí tem um exercício para vocês fazerem, se vocês forem lembrando aí durante a aula, já quiser, que eu vou falar sobre os transtornos, talvez você já vai se lembrando das crianças da sua igreja que tem, né, algum desses transtornos, né? Você já vai anotando aí no seu material de apoio, tá? Então, vocês vão revisar a estrutura de discipular de vocês, vão fazer uma lista, né? O primeiro exercício é fazer uma lista com os nomes das crianças juniores que possuem algum tipo de transtorno, né, ou necessidade. E você vai escrever qual é a necessidade dessa criança. Identifique o que pode ser adaptado para acolher melhor essas crianças dentro do contexto discipular. Pense em estratégias, né? Como que você pode tornar o ambiente da sua igreja mais acolhedor, mais previsível e mais eficiente aí para todo mundo, né? Tanto para as crianças atípicas, tanto para as crianças que são típicas e que vão ajudar nesse processo, quanto para os líderes, né? Para a sua equipe. Ok, gente? Pensem aí. E, se possível, né? Depois que terminar a aula, eu queria que na hora que eu abrir o grupo lá do WhatsApp, quem tiver ideias, vão chover de ideias lá no grupo, né? Talvez você já trabalha com essa sua igreja, chove de ideias lá, para que outras pessoas possam também crescer juntos, né? E vão criar aí juntos um discipulado mais inclusivo que vai fazer, com certeza, gente, toda a diferença na vida das nossas pequenas, né? A Cláudia comentou aqui que uma prima de 12 anos progrediu a ponto de participar e ganhar a Olimpíada de Matemática aqui na minha cidade. Resultado de oração, um milagre. Olha, gente, eu cheguei a arrepiar aqui, porque é isso mesmo, né? Eu expliquei para vocês sobre a questão da plasticidade neural na primeira aula, né? Que a criança, ela tem essa plasticidade neural o cérebro dela é capaz de se modificar rapidamente. E dentro do processo de desenvolvimento das crianças que têm algum tipo de transtorno, isso é possível. É possível acontecer ali, além do próprio milagre, né? Quanto mais a gente estimula essa criança, mais chance ela tem de progredir, ela tem de aprender, ela tem de se desenvolver melhor. Amém, gente? Então, aqui está um testemunho da Cláudia. Ô, Cláudia, muito obrigada por compartilhar isso. Depois você compartilha isso lá no grupo, tá? Porque a gente precisa entender que nós temos um papel fundamental aqui. A gente pode fazer diferença na vida das crianças atípicas. Nós podemos contribuir para elas terem uma vida melhor. Amém, gente? Né? Está nas nossas mãos também, né? Então, é bem legal, viu, Cláudia? Obrigada, Deus abençoe. Então, agora vamos falar sobre como compreender as crianças atípicas, né, dentro do contexto do discipulado infantil. Então, para discipular bem, né, é fundamental entender quem são as crianças sobre os nossos cuidados, especialmente aquelas com necessidades específicas, né? As crianças atípicas, né, incluem aquelas com o transtorno do espectro autista, o TEA, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiências intelectuais, que também é um grupo, tá, gente? Tem muitas deficiências dentro disso, deficiências sensoriais, transtornos de comunicação e processamento sensorial, né? E até altas habilidades como superdotação, né? Dentre outros, que infelizmente não dá para a gente falar aqui só nessa aula, né? Mas eu vou falar vou me aprofundar em alguns que são mais comuns, né? Mas, se Deus quiser, né, a gente vai criando conteúdo para vocês aí durante o ano, né, sobre esse assunto. Se vocês acharem interessante, a gente depois vai se aprofundando com esse conteúdo aí de outros transtornos, tá bom? Então, o primeiro que eu vou falar aqui mais profundamente é o transtorno do espectro autista, que é o TEA, tá? O TEA, gente, é um transtorno neurológico que afeta a comunicação, o comportamento e as interações sociais.
tá? Então, a criança tem dificuldade de se comunicar, ela tem dificuldade de se comportar, então o comportamento dela não vai ser um comportamento comum aos das outras crianças, ela vai ter uma dificuldade de comportamento e ela vai ter dificuldade também de interagir com as outras pessoas, tá? Crianças com TEA, gente, pode ter dificuldade, né, de entender normas sociais, então não vai ter dificuldade de cumprir regras, de manter contato visual ou se envolver em interações espontâneas, né? Elas podem se fixar em interesses específicos e têm uma necessidade de rotina e previsibilidade muito grande. Tá? Essas crianças podem se beneficiar de ambientes mais estruturados. Então, se você tem a estrutura de discipulado, você já pode beneficiar essa criança, onde as atividades são claramente definidas, ou seja, se a sua igreja tem essa estrutura de discipulado, ela estará melhor preparada para receber as crianças com TEA. O TEA é classificado, gente, em 3 graus, tá? Conforme o nível de suporte que a criança ou o adulto precisa para funcionar no seu cotidiano. Então, por exemplo, o autismo grau 1, né, é uma criança que necessita de suporte leve, né? Uma criança que precisa de ajuda, mas ela dá conta de fazer algumas coisas sozinha. Por exemplo, ela possui dificuldade nas interações sociais e pode ter dificuldade em compreender normas, regras. Elas podem ter dificuldades na comunicação, né? Mas conseguem se comunicar de alguma maneira funcional. Embora muitas vezes literal, a criança com autismo, ela é muito literal, ela não entende, por exemplo, uma indireta, né? Ela não entende uma piada, ela entende sempre de forma literal, né? E ela tem poucos interesses sociais. Elas precisam de apoio, principalmente em situações que exigem conversar com outras pessoas, mas podem funcionar de forma independente em ambientes cuja comunicação seja estruturada, né? Onde a comunicação seja clara. Entende? Então, por exemplo, uma criança com o autismo grau 1, ela pode ter dificuldades para iniciar e manter uma conversa, mas ela pode ser capaz, por exemplo, de interagir e aprender, né, quando ela é orientada com algum tipo de suporte ali. O autismo de grau 2, gente, a criança, né, ou o adulto necessita de um suporte substancial ou um suporte mais moderado. Ela precisa de mais suporte do que lá no grau 1, tá? Elas precisam de mais apoio do que o grau 1, principalmente nas áreas de interação social e comunicação. Elas podem ter dificuldades mais visíveis, como de não responder a estímulos sociais. Alguém, por exemplo, chama ela não vai responder, né? Ela não vai conseguir manter uma conversa ou vão ficar muito desconfortáveis com a mudança da rotina, né? Essas crianças também tendem a ter comportamentos repetitivos e podem se interessar apenas por um tipo de atividade sem se envolver com as outras. Ela pode se desregular emocionalmente, por exemplo, se ela sair da rotina dela, tá? Um exemplo prático aqui disso seria uma criança com TEA grau 2 que, ao estar em uma conversa, não sabe como dar continuidade ou como interromper, né? Sem perceber que o outro ainda tem algo a dizer, né? Ela para a conversa no meio do caminho e deixa o outro falando sozinho, né? Ela pode fazer isso. Ela pode não entender quando o outro está feliz ou triste e pode reagir de maneira inadequada a essas situações, como não oferecer apoio quando um amigo está chorando. Nesse contexto, a criança precisará de orientações claras, de ajustes nas atividades, né, para que consiga se concentrar e entender as interações e participar do ambiente de uma forma mais inclusiva, tá? O autismo de grau 3, gente, necessita de um suporte muito substancial, que é considerado o autismo severo, né? Nesse grau 3 do transtorno do espectro autista, o TEA, as crianças enfrentam grandes desafios de comunicação e interação social. Elas têm uma comunicação extremamente limitada, gente. Muitas vezes ela é não verbal, ou seja, ela não estabelece um diálogo, tá? A comunicação dela vai se dar de outras formas, tá? Ela usa apenas gestos
o que se torna difícil para elas interagirem de maneira eficaz com outras pessoas. As mudanças na rotina são muito desafiadoras para essas crianças e elas frequentemente se envolvem em comportamentos repetitivos, como mover as mãos ou fazer sons repetitivos, né? Por conta dessa dificuldade, elas precisam de um apoio muito intenso, né? E de um ambiente estruturado e previsível para conseguirem participar de atividade de forma eficaz, tá? Por exemplo, uma criança com TEA de grau 3 pode não responder as tentativas de interação social, como quando um colega chama pelo nome, eu tento fazer uma brincadeira. Essa criança pode precisar de acompanhamento constante de um líder para auxiliá-la a se manter engajada nas atividades, né, do grupo, e ela tem dificuldade de seguir o ritmo do grupo ali, né, gente? E lembrando que, geralmente, crianças com TEA, dependendo aí do grau, elas vão ter crises, né, crises emocionais mesmo, elas não vão dar conta de se regular emocionalmente. E é importante que o líder conheça, né, quais são os gatilhos dessa criança. E aí uma comunicação assertiva com os pais vai ajudar bastante, né? Quais são os gatilhos? O que faz com que essa criança se descontrole emocionalmente? É o barulho? É quando ela pega alguma coisa, é quando ela vê determinada coisa, é quando ela está sentindo isso ou sentindo aquilo, né? Então, os pais vão poder ajudar. O que os pais fazem? Quando ela entra em crise, qual que é o procedimento? É um abraço? É se afastar? Porque tem crianças com autismo, por exemplo, que não gosta que encoste nela, não gosta do abraço, por exemplo. Então, mas o que se faz? O que os pais fazem nessa hora? Então, perguntar isso, ter essa comunicação com os pais também é bastante importante. E é importante lembrar, gente, que independente do grau, todas as crianças com TEA podem se beneficiar do ambiente acolhedor. Então, adaptar o discipulado para atender às necessidades dessas crianças é uma parte essencial para garantir que elas experimentem a transformação e o crescimento aí no contexto da fé, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Gente, crianças com TDAH sofrem muito, né, em ambientes públicos. Por quê? Porque muitas vezes, quando o líder, o professor, não conhece sobre esse transtorno, não entende, não sabe que essa criança tem um transtorno, pode simplesmente caracterizar essa criança, classificar essa criança como desobediente, como rebelde, né? Como difícil. Por quê? Porque ele é um transtorno neurocomportamental, né? Caracterizado pela dificuldade em manter a atenção, né? E ele é marcado por impulsividade, ou seja, a criança ela faz as coisas e depois ela percebe que fez. É marcado pela hiperatividade, ou seja, ela não fica quieta. Né? Crianças com TDAH têm muita dificuldade em ficar paradas por muito tempo e em focar em uma tarefa por longos períodos. Né? Elas podem se beneficiar de estratégias como pausas para movimento, tarefas mais curtas, né? O reforço positivo, ou seja, o que é isso? É você estar, quando ela faz alguma coisa que é legal, né? Você vai estar ali usando a linguagem do encorajamento para ela, né? Para ela poder manter o seu foco. O uso de instruções claras e práticas, né? Também é fundamental para o engajamento. Eu vou contar para vocês, gente, a história da Mari, uma menina com TDAH no Ministério Infantil, tá? Essa história, ela é bem legal. Era um domingo de manhã e a sala do Ministério Infantil, né, estava animado, o GD pronto para o discipulado, ouvindo atentamente ali a história bíblica que a líder Juliana estava contando. No meio do discipulado, gente, a Mari, uma menina de 9 anos, estava sem lugar, né? E ela estava lá no seu lugar, sem lugar, agitada. Mas a sua atenção, né, parecia estar em outros lugares, menos no que a líder estava falando. Mari tem TDAH. E o que significa, né, que ela tem dificuldade de manter a sua atenção em uma única tarefa por muito tempo. Enquanto os outros estavam quietos, ouvindo a história de Jesus acalmando a tempestade, Mari simplesmente não conseguia parar de se mexer.
ela se levantava, andava para um lado, andava para o outro, né? Pegava a Bíblia do outro colega do grupo e depois ia para a janela para observar o que estava acontecendo lá fora, né? E cada vez que alguém falava, Mari, volta, ela respondia, desculpa, eu estava olhando para o céu, ou seja, fazendo outra coisa, nada a ver com aquilo que todo mundo está fazendo. A líder de crianças, né? A líder daquele GD, a Juliana, já sabia que Mari tinha TDAH e que isso exigiria dela paciência e ajustes. Ela abordou a situação com gentileza, em vez de simplesmente repreender a Mari, xingar, falar que vai chamar a mãe dela para ela ficar quieta, né? Ao invés de fazer isso, ela a Juliana convidou a Mari para participar de uma atividade prática. E falou assim, Mari, o que você acha de me ajudar aqui a construir a jangada de Jesus com esses blocos? Perguntou ela com um sorriso, né? Mari, que adorava atividades práticas, imediatamente se interessou e começou a ajudar os outros a montar a jangada de madeira com os blocos. Mas logo se distraiu novamente e começou a brincar sozinha com as peças. Percebendo que Mari ainda estava tendo dificuldade de focar, Juliana fez mais uma intervenção importante. Ela promoveu uma pequena pausa, né? Ela então disse ao grupo: gente, vamos fazer uma corrida inversa? Quem conseguir ficar 30 segundos parado ganha. Mari sorriu, pulou da cadeira e correu para participar dessa brincadeira. Durante a corrida inversa, né, que é de ficar parado, ela se sentiu mais tranquila e com a energia mais equilibrada. Após a pausa, Juliana voltou, né, ao conteúdo da aula, dessa vez usando um quadro branco e marcadores para desenhar a cena bíblica, e ela usou cores vivas, que tornou a história ainda mais interativa, pedindo que Mari desenhasse a tempestade. Ao tornar a história visual e prática, Mari conseguiu se concentrar mais e participou ativamente ali, perguntando sobre os detalhes da história da tempestade, onde Jesus acalmou. Ao final da aula, Mari se aproximou, né, de Juliana sorrindo. Ela ainda estava agitada, pois essa é uma condição, gente, que a criança com TDAH não consegue controlar por si só. Mas parecia mais centrada do que no início. E ela disse assim: eu amei quando eu pude desenhar a tempestade, né? Juliana sorriu, elogiou ela pelo esforço, sabendo que com paciência ela estava ajudando Mari a aprender sobre Jesus de uma forma que respeitava as suas necessidades. O comportamento de Mari, gente, é muito comum nas crianças com TDAH. Como vimos, ela teve dificuldade de se manter quieta e focada, mas também mostrou grande entusiasmo, né, quando a atividade foi adaptada para atender às suas necessidades. Ao integrar estratégias como pausas para movimento, atividades práticas, visuais, Juliana conseguiu um ambiente mais inclusivo, acolhedor, né, permitindo que Mari fosse ativa no grupo. Para crianças com TDAH, né, a abordagem da disciplina positiva, com paciência, ajustes e compreensão, faz toda a diferença aí no processo de discipulado. E essa experiência mostra que, com as adaptações certas, nós podemos ajudar as crianças com TDAH a se conectarem com o discipulado, experimentar o amor de Deus de forma mais significativa. Gente, fez sentido para vocês? Na igreja de vocês tem crianças com TDAH? Tem? Pois é. Então, xingar essa criança, dar sermão, colocar de castigo, não resolve, não. É muito mais significativo você incluí-la na dinâmica, tá? E uma novidade, tá, gente? A Mari, ela é a nova integrante, né, da história do Natanaelzinho 2, que vou lançar para vocês na próxima semana, né? Ela e a Pri vão entrar na história do Natanaelzinho 2. Teremos duas meninas, tá? Outro transtorno aqui que eu quero aprofundar um pouco com vocês, gente, são as deficiências intelectuais e sensoriais, que também é muito comum. A deficiência intelectual, gente, ela se refere, né, a uma condição em que a criança tem dificuldades significativas para aprender, são dificuldades de aprendizagem, tá? De resolver problemas, de lidar com situações do cotidiano. Isso significa que a criança pode ter um desenvolvimento mais lento em áreas como raciocínio,
memória e habilidades sociais. Essas dificuldades não têm a ver com falta de esforço dela, tá? Não tem a ver com isso, mas sim com a forma como o cérebro dela está funcionando. E um detalhe é que muitas vezes essas deficiências podem vir juntamente com o TDAH e com o TEA. A criança pode ter TDAH, TEA e ainda ter algum transtorno intelectual ou sensorial. Por exemplo, uma criança com deficiência intelectual pode precisar de mais tempo, né, e explicações repetidas para aprender algo novo. Ela pode ter dificuldade para entender conceitos abstratos, como tempo, dinheiro, e pode precisar de mais apoio para se relacionar com os outros, compreender regras, né, e realizar tarefas simples. Então, por exemplo, tem uma regra ali, a regra precisa estar muito clara para ela, precisa se repetir muitas vezes, tá? Para os líderes do Ministério Infantil, gente, isso significa que, ao discipular essas crianças, é importante usar métodos de ensino simples, concretos e com muita repetição, 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 repetindo, repetir, repetir, tá? Quem gosta de ficar inovando, né, não é o lugar aqui para esse tipo de criança que tem é repetir. Quanto mais você repetir, mais aquilo vai fazer sentido para ela. Além disso, as crianças podem se beneficiar de um ambiente de aprendizagem calmo. Lembra que eu falei no início, né? E com um apoio adicional. Dica: ao organizar os GDs, né, tente equilibrar, tá? Não colocar, por exemplo, uma criança com TDAH com uma criança com transtorno intelectual, pois o TDAH é agitação. E a criança com transtorno intelectual precisa de calma, né? Então, se você coloca os dois no mesmo GD, vai ser mais dificultoso para o líder arrumar estratégias diferentes, porque eles precisam de ambientes diferentes naquele momento ali, tá, gente? Então, é ficar bem atento para isso aí. Uma criança com deficiência intelectual, ela é como um detetive, que encontra muitos obstáculos ao tentar resolver um enigma, tá? Ela possui grandes habilidades, mas a chave para entender as pistas ou conceitos nem sempre é óbvia. E em vez de encontrar a resposta rapidamente, essa criança precisa de mais tempo e de explicações mais claras e repetidas. Cada pista que ela descobre é uma pequena vitória. E o apoio constante do líder do GD, gente, é essencial para guiá-la nesse passo, né? Usando exemplos simples e repetitivos. Para essa criança, o ensino precisa ser concreto, tá? Então, por exemplo, não adianta usar indiretas. Tem que dizer o que é mesmo. É mais fácil para ela ficar tentando. Tudo para ela já é um enigma. Se você ainda traz um enigma, né, você dificulta o aprendizado dela. Como se ela estivesse montando um quebra-cabeça, onde cada peça precisa se encaixar corretamente, né, uma de cada vez, para que se forme um quadro maior. Já a deficiência sensorial, gente, refere-se, né, à dificuldade nos sentidos, tá? Como visão, audição, olfato, paladar, né? Isso significa que uma criança que tenha dificuldade de ver ou ouvir claramente, ou até mesmo tenha sensibilidade excessiva a certos estímulos, como luzes fortes, som altos, texturas específicas. Por exemplo, uma criança com deficiência visual pode não conseguir ler o material que está sendo mostrado, ou precisa de mais tempo para se adaptar às mudanças no ambiente. Já uma criança com deficiência auditiva pode não conseguir ouvir a voz do líder no ambiente barulhento, ou precisar de um intérprete em Libras, né, para acompanhar o discipulado. Além disso, crianças com sensibilidade tátil, né, elas podem se sentir desconfortáveis com alguns tipos de roupas ou materiais, ou brinquedos, ou texturas diferentes. Isso pode distrair a criança, né, e prejudicar a sua participação. Então, gente, para o líder do GD, é importante estar atento a esses detalhes, tá? Por exemplo, se uma criança tem dificuldade auditiva, é importante garantir que ela esteja sentada em um local que ela consiga ver a boca do líder se mexer, se movimentar, né? Se ela utiliza aparelhos auditivos, que ela sempre vá para o discipulado com esses aparelhos, né? Caso ela tenha dificuldade com a visão, pode ser útil usar materiais com maior contraste ou letras grandes. Crianças com sensibilidade sensorial também se beneficiam de ambientes mais tranquilos, com menos estímulos, tá vendo? Então, ou seja, gente,
tem que conhecer cada criança. Se para uma eu tenho que colocar muito estímulo, para outra eu tenho que colocar menos estímulo. Como que eu coloco essas duas crianças no mesmo GD? Entende? Então, assim, é estudar cada criança. O discipulado é isso, gente. É no 1 a 1. É conhecer as necessidades específicas, tá? E esses ajustes, né, vão ajudar a criança a se sentir incluída e aprender de maneira mais confortável, respeitando as suas necessidades sensoriais. E esse é o coração da inclusão, né, no Ministério Infantil. Entender as necessidades de cada criança e usar os métodos de ensino adaptados, né, para que todas possam aprender, crescer juntas em um ambiente, né, gente, acolhedor, né, e respeitador. Eu poderia falar aqui da síndrome de Down, eu poderia falar aqui das deficiências motoras, mas, né, o nosso tempo não nos permite fazer isso, tá, gente? Mas o que eu mais gostaria de que vocês entendessem é a necessidade de conhecer, né? De conhecer as necessidades de cada um. E a estrutura de discipulado, né, como a que vemos no projeto Natanaelzinho, ela é fundamental, né, para garantir que todas as crianças sejam bem acompanhadas, especialmente aquelas com necessidades especiais. Com essa estrutura, nós conseguimos montar os GDs menores, o que favorece a proximidade e a atenção individualizada, né? Você vai poder distribuir as crianças atípicas, se você tem mais de uma, em vários GDs diferentes, né? Além disso, promover uma liderança diversificada, onde tanto o líder adulto quanto os juniores maduros trabalham juntos, criando um ambiente colaborativo, né, de aprendizado contínuo. É importante também, gente, personalizar as abordagens aí de ensino para atender às necessidades, tá? Nos GDs, né, as crianças atípicas, elas vão se beneficiar de uma rotina consistente, ela vai estar sempre o mesmo líder, sempre os mesmos colegas, né? Então, vai ser algo muito personalizado. E a chave, né, gente, é proporcionar um acompanhamento que respeite o ritmo de cada criança, permitindo que todas tenham oportunidade de crescer na fé. Amém, gente? Fez sentido aí para vocês? Nossa aula fez sentido? Deixa eu dar uma lida aqui, que eu estou vendo que está chegando comentários. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, gente. Nossa, bastante comentários. Vou dar uma lida aqui, ó. TDAH e autismo, a Josina diz, né? Temos, e é muito enriquecedor para mim essas crianças. Sinto mais meu desempenho de amar e cuidar com amor, né? Elas precisam de uma atenção especial, né? Peraí. Tenho que orar, né, para Deus enviar trabalhadores. O Senhor tem concedido essa bênção. Recebemos esse ano um jovem que tem pouca idade, mas que tem um envolvimento com a palavra de Deus e tem agido no mover do Espírito Santo. Olha só, gente, testemunho aqui já, ó, maravilha, tá? Eu creio na cura dessas crianças especiais, né? E o romper das barreiras na vida dela pelo poder do amor. Gente, o amor é o vínculo da perfeição, tá? A Bíblia diz, né? Pastora, mas sabemos que nem toda igreja tem um espaço e pessoas disponíveis para esse processo. Como podemos ajudar e recepcionar crianças nesse nível tão especial? Percebo que há uma complexidade. Então, Giovana, o segredo é começar, né? É começar a sonhar. É como eu falei no início, é começar a sonhar. Comece a sonhar com isso, em ter essa estrutura. Por quê? Nós temos um Deus que tem interesse que essas crianças sejam discipuladas. E quem abre todas as portas é Deus. Quem abre a porta do espaço é Deus. Quem envia pessoas é Deus. Quem envia recursos é Deus. Né? Então, assim, a sua parte é só começar a sonhar e falar: Deus, eu quero ter essa estrutura na minha igreja. Eu quero acompanhar essas crianças de perto. E você vai ver o primeiro milagre acontecendo aí. As coisas vão acontecendo, né? As coisas vão começar a serem encaminhadas. Eu me lembro, gente, quando eu comecei o Ministério Infantil, quando eu comecei a Igreja das Crianças, na minha igreja, foi numa sala 4x4. Minha igreja tinha 5 crianças, filho dos líderes ali, né? E eu chamei lá de Igreja das Crianças, comecei a profetizar a Igreja das... Hoje nós temos a Igreja das Crianças, né?
Hoje nós temos. Então, eu comecei com o que eu tinha. Comece com o que você tem e vá sonhando, né? Vai sonhando porque Deus vai realizar, tá? Fora que a gente, a Adélia disse, fora que a gente só consegue nutrir as crianças no domingo à noite. Durante a semana, elas não vêm à igreja. Exatamente, mas se você tem um grupo de discipulado estruturado, você consegue dar um suporte para elas de outras maneiras, né? Se você sabe que você tem 3 só para cuidar, você vai poder mandar uma mensagem, se conectar com os pais, planejar uma visita de vez em quando, se você tem 3 para cuidar, se isso está realmente organizado, né? Mesmo com toda a informação, mas eu falo sobre o local, espaço e pessoas para tal trabalho. Exatamente. É orar, orar para Deus enviar, né? A minha dica para você é começar a sonhar com isso, tá? É começar a sonhar com isso. Ah, só consigo 2 salas. Uma com os pequenos, menores de 8 anos, na qual temos 3 TEA, que tem 9 anos, mas só se adequaram nessa turma, o de juniores de 9 a 13 anos. Isso, gente, aí cada igreja vai se adaptando à sua realidade, né? Criança extremamente ansiosa, criança muito inteligente, mas extremamente seguro, não aceita errar. Como classificar, gente? Essa criança, na primeira aula, ou na segunda, eu falei que o comportamento da criança, ela está falando sobre um problema que ela tem, né? A criança, ela não consegue virar para você e dizer, eu estou com esse problema. Esse comportamento aí está falando sobre algo dela. À medida que você for caminhando com ela num discipulado intencional, você vai entender, né? Talvez elas tenham algum transtorno, mas talvez seja um desajuste, né? Talvez elas estejam passando por um momento difícil na vida delas. Aí é buscar entender, se aprofundar, tá? Gente, muitos comentários, glória a Deus, aleluias. Adriana, é muito bom, mas às vezes tem autista na salinha, mas não é todo domingo. Estou até fazendo um curso na Academia Kids sobre lidar com o autismo. Esse projeto, Natanaelzinho, curso de excelência, como clareia nossa mente. Precisamos mesmo de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Maravilha, Adriana, obrigada, viu, pelas suas palavras. Amém, gente. Os planos do Senhor não vão ser frustrados mesmo, viu, Giovana? Meninas e meninos, vamos encerrar nossa aula. Né? Eu queria ficar aqui conversando com você, mas a gente continua nossa conversa lá no grupo de WhatsApp. Amém? Vou abrir o grupo lá para vocês colocarem chuvas de ideias. E amanhã na aula 4, eu vou estar falando com vocês sobre o movimento Pais Proféticos, tá? Como incluir os pais, como tornar os pais parceiros do Ministério Infantil, inclusive os pais das crianças atípicas, tá, gente? Né? Então, não perca a aula de amanhã, compartilhe essa aula com outras pessoas. Mais tarde, eu já coloco o link do replay, né? Compartilha com outras pessoas, se está sendo bênção para você. Gente, um grande beijo, que Deus abençoe, né? E até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo. Misericórdia.